Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 46 de Gênesis, dando continuidade à história de José, à história de Jacó. Então, neste capítulo nós vamos ver o tão esperado reencontro de José com o seu pai Jacó. Israel, ou seja, Jacó, partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó já tinha ouvido falar das histórias, era tudo o que eles tinham. Uns ia contando para o outro e o testemunho ia sendo firmado. Assim, nós temos o Antigo Testamento. Jacó, ou seja, Israel, ele soube que Abraão esteve no Egito, teve um grande problema, ele mentiu lá no Egito e foi meio que expulso, convidado a sair de lá, porque ele mentiu que Sara era sua irmã e foi necessário a intervenção de Deus para livrar Abraão. Depois, o próprio pai, Isaque, em Gênesis 26, versículo 2, Deus proíbe Isaque de descer ao Egito. Então, tudo aquilo estava no coração de Jacó, de Israel. E ele ficou muito receoso em misturar o seu povo no meio de tanto idolatria pagã. Mas ele é visitado por Deus. No versículo 2, Deus fala com Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, disse Deus. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então, tudo que Jacó precisava, ele recebeu neste momento. A palavra de Deus dizendo para ele: vai, pode ir, pode descer ao Egito. No Egito eu vou cumprir a minha promessa, a promessa que eu fiz a Abraão, de dele sair uma grande nação, uma grande geração. E no Egito, isso acontece. Eles vão se multiplicando tanto e tanto que mais à frente nós vamos ver que o faraó do Egito, na época, usa algumas estratégias porque temeu o número que ficou a geração de Jacó. Mas Deus fala para ele, se apresenta para ele e fala: olha, eu sou o Deus de seu pai. E pode descer para o Egito. Quer dizer, está muito claro aqui o receio, o medo que Jacó estava de descer ao Egito. E Deus fala com ele: pode descer, porque certamente eu vou trazer você de volta. E a mão de José fecharia os olhos de Jacó. Quer dizer, em seu leito de morte, José estaria ao lado dele.
Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto é, todos os seus descendentes. E os próximos versículos, até o versículo 25, vai falar de todos os descendentes de Jacó que estaria entrando no Egito, dos seus 12 filhos, porque também cita aqui os filhos de José, cada uma das suas esposas, né? A geração de cada uma das suas esposas, e esse vai ser até o versículo 25. A partir do 26 diz assim: todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir até Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo. Abraçado a ele, chorou longamente. Como eu já havia dito, é aquele capítulo que a gente aguarda tanto, que a gente espera tanto, como o final bonito de um filme. Aqui nós chegamos a esse ponto da vida de Jacó, a esse ponto da vida de José, onde pela intervenção divina um grande milagre acontece. E acontece assim com honra, acontece com fartura, acontece com beleza, com saudades, com tudo de maravilhoso que a gente pode imaginar. Acontece essa corrida de José para abraçar o seu filho, o seu pai Jacó, esse choro, esses beijos ali entre o pai e o filho, tantos anos, que cerca de 22, 23 anos afastado um do outro, agora eles podem viver este milagre. Deus fala muito forte nos nossos corações. Uma das suas falas neste capítulo é dizer: pode ir, eu sou com você, Deus é conosco. E trazendo esse grande evento tão esperado, desde capítulos anteriores, que José é vendido para o Egito e Jacó entra num luto que só sai do coração esse luto quando ele fica sabendo: o meu filho vive e eu não vou precisar mais morrer sem ver o meu filho. E esse momento então chega, e é uma cena assim que a gente pode imaginar o quão emocionante, quão linda foi. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo.
Então José disse aos seus parentes e a toda a família de seu pai: vou partir e informar a Faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o Faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. José prepara tudo, José prepara a melhor terra, prepara o ambiente, se preocupa em dizer aos egípcios que os seus parentes eram pastores, não era comum ali no Egito, como diz aqui, eram desprezados os pastores, mas José se preocupa com cada detalhe para receber o seu pai, para receber a sua família, porque esse foi o propósito pelo qual Deus plantou José ali naquele lugar. Nós não compreendemos todas as coisas, não compreendemos os planos de Deus, não compreendemos o que nós estamos vivendo, o porquê nós estamos vivendo, mas a obra que Deus começou, Ele há de terminá-la na minha vida, na sua vida, até o dia de Cristo Jesus. E o que Deus faz, nós podemos nem compreender no momento, mas o que Ele faz é perfeito. Ele é Deus, Ele é soberano. E nós vimos isso em toda a história de José, em toda a história de Jacó e nos descendentes de Jacó. Até aqui ajudou o Senhor dizendo que Ele era com José, o Senhor dizendo que Ele é com Jacó. Jacó faz um altar antes de chegar ao Egito, ele faz um altar. Ele ora ao Senhor, ele se consagra ao Senhor, se preparando para mudanças. Mudanças nunca é fácil, causa muito desconforto, mas chega um momento que as coisas são colocadas no lugar, chega um momento que a gente se abre para as coisas novas, para viver o novo de Deus, e as coisas se tornam melhores do que era antes. Com o Senhor sempre é melhor. Com o Senhor sempre há esperança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e te prepare para viver mudanças, para viver coisas grandes e maravilhosas. Em nome de